Bom dia! Que alegria, Dona Maria! Estamos aqui direto do Egito! Yes! Como estão vocês? Tudo tranquilo? A Cristina entrou, muito bem. Vamos entrando. É muito bom começar o dia, muito bom, bem preparado, tranquilo, com muito... Oh, Roma também entrou! Muito bem, seja bem-vindo! Eu fiquei hoje preocupado porque eu liguei para várias pessoas para tentar testar aqui a internet e não consegui. Falei assim, ih, caramba, o que está acontecendo? Será que eu que estou sem internet? Esse daqui é a forma de como os egípcios vivem no deserto, os beduínos que se vestem assim. Hoje eu estou como um beduíno do deserto. Quando você vai, por exemplo, visitar o Sinai, ou lá no sul, ou no interior aqui do Egito, aí você encontra muitas pessoas vestidas assim, a caráter, né? Então, esse aqui é a roupa utilizada. Está dizendo que a internet tá boa. Que legal, que legal, que legal. Eu não consegui falar com a pessoa que vai falar hoje, entendeu? Então, estou esperando aqui, por enquanto não entrou, estou esperando. Aqui nós tivemos como é que se diz, um acidente, né? Infelizmente, eu estava passando numa avenida grande, né? Eu, a Cristine, o médico que trabalha aqui também com os refugiados, né? E refugiados sírios, né? É um trabalho muito legal que eles fazem aqui. O pessoal foge lá da Síria e o Egito, ele abre as portas, é o país que mais tem refugiados sírios. É muito legal isso. E aí precisa de muitas pessoas para ajudar, né, a ajudar esses sírios que vêm para cá. Então tem um projeto muito legal aqui, essa cara, muito bom, eles estão de parabéns, a gente precisa ajudar eles, entendeu? Eles estão aqui voluntariamente, eles simplesmente saem dos seus afazeres, nos seus países, vêm aqui só para ajudar, para auxiliar. E olha, tem muita coisa para fazer aqui, muito, porque para ajudar alguém sempre tem espaço, sempre tem como se diz, o que fazer, entendeu? E estamos aqui. E aí eu estava passando na avenida, passei uma banda da avenida, né? No meio, esperei. Aí que tem dois sentidos, um vai e outro vem, né? Aí eu passei de um lado, agora estava passando do outro lado da avenida, né? Para terminar a travessia. E aí de repente veio uma moto com 3 moleques em cima, 2 motos na realidade, né? Mas o que me pegou foi e alta velocidade. Pegou, eu sei que, como é que pode o ser humano, né? Eu praticamente, eu pensei que tinha morrido, porque eu não consegui mais ver nada. A moto me pegou, levou longe e ainda eu voei. I can fly. E eu não senti nenhuma dor, não senti nada. Eu pensei que até estava morrendo, porque eu não conseguia ver mais ninguém. Estava olhando assim, e parece que era só visagem, né? E encheu de gente, encheu. E eu acho muito legal, porque o povo aqui é muito solícito. Um correu lá na farmácia, pegou e trouxe, comprou do seu próprio dinheiro Band-Aid, iodo, outro foi lá e comprou água, e assim, cada um trazia uma coisinha. E aí eu aos poucos fui voltando, olhando, e as pessoas, tinha um rapaz que falava, eu conheço ele é lá da Capadócia, eu conheço ele é da Capadócia, ele está nos visitando, you're welcome to Egypt. Aí eu olhava assim para ele, né, e começava a conseguir entender alguma coisa. Eu só dizia, obrigado, thank you, shukran aqui, obrigado, shukran. E aí um menininho segurava na minha mão e tentava falar em inglês, fica firme, você vai passar, você vai conseguir. E eu olhava assim e falei assim, rapaz, que interessante. E carros paravam assim, motos, ficou um mundo de gente, os prédios todos, todo mundo para fora olhando, foi interessante.
mais uma história. Que legal. Mas muito bem, nós estamos aqui para recapitular o estudo de um capítulo muito legal. Eu não tive o retorno de ninguém aí do Brasil, mas eu entendo que é o capítulo 51. Fala aí, Romeu, é o 51, certo? Sejam bem-vindos aí, Ivaneide, Fernandinha também, legal. Muito bem, sejam bem-vindos. E parabéns pelo projeto de vocês aí nesse período 52. Então vamos lá, 52. Sara Queiroz, 52. OK. Bora. Ainda bem que eu li o 50, 51 e o 52. OK. Muito bem, vamos lá. Opa. Volta. Só um minutinho. OK, a última batalha, 52. Muito bem, o Esdras já passou, já fez um grande, né? E aí, então, vamos aqui chamar. OK. Homem de oração e ação! Isso que nós precisamos, e essa semana você está convidado para participar desse momento dos 10 dias de oração. Quanto mais oração, muito melhor, mais poder, muito mais próximos de Deus, porque nós estamos ali. Seja bem-vinda, Sara, que Deus te abençoe. Obrigada. Bom dia a todos. Como vocês estão? Excelente. Meu amigo Alcione, você está em missão, não é? Sim, nós estamos aqui felizes. Eu estou amando aqui o Egito, tem muita coisa para conhecer. Legal. E culturas, muitas diferenças, né? Nas culturas, e eu estou aqui amando, né? Estou amando aqui conhecer um pouco mais desse mundo e um pouco mais da família de Deus, né? Que aqui eles chamam Deus de Alá. E são todos a família, né? E eu fico muito feliz de estar aqui conhecendo e também vendo o respeito que eles têm por Deus. Eu achei muito interessante. Eu andando nas ruas, né? De repente chegou a hora da oração. Muita gente trouxe o tapetinho debaixo do braço e na rua, nas calçadas, fecharam as calçadas. Eu me emocionei, eu arrepiei de ver o respeito que eles têm com Deus. Falei, rapaz, eu tenho que aprender com eles. Dá um momento da oração, não importa o que eles estejam fazendo, eles param, estendem o tapetinho e começam a orar. Eu achei muito bonito. E a gente muito bem, Nerias, homem de oração e ação. Vamos orar e aí você começa, tá bom? Beleza. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento importante na nossa vida, em que nós dedicamos esse tempo àqueles que estão aqui ao vivo e àqueles que ainda estarão mais tarde participando. Todos estes, Senhor, alcancem a tua bênção. E principalmente que eles já estejam preparados para esse momento especial que nós teremos, dos 10 dias de oração. Que todos participem. De alguma forma ou de outra que participem. Deus, esteja conosco, esteja aqui com o Egito, fortalece cada vez mais a sua família e também esteja nessa live, em nome de Jesus. Amém. Yes, Sara. Muito bem, então vamos recapitular aqui rapidinho esse princípio aqui da história de Neemias, porque o capítulo 52... né, do livro que nós estamos estudando, traz ali a introdução da história de Neemias. Então, nós vamos ver o capítulo 1 e o capítulo 2, tá certo? Aqui do livro de Neemias. Então, eu vou contar aqui rapidamente essa história, que você já sabe. Então, só para a gente relembrar a história de Neemias. Neemias, ele foi um exilado que se tornou aí copeiro do rei, não é? Do rei Artaxerxes. E nessa época, essa posição era muito importante, era um cargo muito importante, nós poderíamos dizer, como se fosse um primeiro-ministro de hoje em dia, não é? Então, um homem realmente influente ali dentro daquela... da Pérsia, né? Daquele reinado. E... enfim, ele recebeu ali algumas notícias
né, de alguns irmãos hebreus. Ele queria saber como é que estavam os outros irmãos, não é, que foram ali espalhados, exilados, depois ali, não é, que Babilônia sitiou, cercou e tomou, conquistou Jerusalém, não é? O povo de Deus foi espalhado. Nessa mesma época também Daniel e seus amigos foram levados cativos à Babilônia, não é? E o povo foi ali espalhado por todo mundo. E depois da queda da Babilônia, não é? A Medo-Pérsia conquistou a Babilônia, o povo começou então a voltar para Jerusalém, né? O povo começou a voltar para Jerusalém e Neemias queria saber novidades acerca desse povo que estava retornando, né? Como é que eles estavam, como estava Jerusalém. E infelizmente as notícias não foram muito boas, não foram muito agradáveis, né? Ele teve ali a notícia de que a cidade estava ainda com seus muros destruídos, né? Enfim, a igreja, esqueci o nome da igreja ali, que eles têm um nome específico, que eles adoravam. Enfim, a igreja também estava destruída. O templo, aí está. De manhã a gente esquece as palavras, né? Os nossos neurônios ainda estão acordando. O templo também estava, enfim, parcialmente destruído, e as pessoas, quem não havia morrido, estava em grandes dificuldades. Então, frente a essa situação, Neemias ficou muito comovido. Seu coração ficou muito abalado. Ele ficou dias em oração e em jejum, em tristeza por aquela situação. Seu coração ficou comovido em relação à cidade, né? Em relação também aos seus irmãos. E foi aí que ele fez uma das orações mais lindas da Bíblia, né? Ele abre o seu coração, do versículo 5 ao versículo 11. Ele abre o seu coração diante de Deus, ele rasga os seus pensamentos, seus sentimentos. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar mais nessa oração. E ele tomou a decisão, não é? No livro dos Ungidos a gente vê que ele tomou a decisão de que se Deus desse uma oportunidade a ele, se ele tivesse todas as condições de reconstruir o templo, ele iria reconstruir o templo. E 4 meses depois ele teve essa oportunidade, não é? Porque ali diante do rei, servindo vinho, o rei o viu triste, o rei o viu abatido, não é? Porque ele estava sempre contente, sempre alegre, sempre feliz. E naquela situação ele estava triste e o rei viu que ele estava infeliz. E aí perguntou: o que está acontecendo, né? Por que você está triste? E aqui conta que nesse milésimo de segundo antes de responder para o rei, ele fez uma oração, né? Pediu a Deus que realmente conduzisse o que ele ia falar para o rei, porque ele temeu que o rei fosse ficar chateado, que o rei fosse ficar zangado, né? Poxa, será que você está aqui com o seu corpo aqui presente no trabalho e com o seu coração, seu pensamento lá em outro lugar? Não é? Então ele pensou que o rei ficaria zangado se ele contasse o que realmente estava acontecendo. E não, pelo contrário. Ele orou, né? Deus deu forças a ele para que ele pudesse abrir seu coração. Ele falou o motivo da sua tristeza. Interessante que aqui o legal de ler o Espírito de Profecia, juntamente com a Bíblia, é que a gente encontra muitos detalhes, né, por trás da história que a gente não encontra na Bíblia, né? Por isso que ele traz essa riqueza, né? Por isso que é tão legal a gente estudar esse livro e todos os outros livros, né, do Espírito de Profecia. E aqui diz que ele chorou, ele falou chorando, né? Totalmente comovido, sensível àquela causa, àquela situação. E isso comoveu o rei, comoveu o coração do rei. E o rei concedeu a ele todos os pedidos que ele fez, né? Então você precisa voltar para sua terra para reconstruir? Vá, te dou o tempo que você precisa. Deu ali cartas de permissão para que ele entregasse para todos os outros reis ali que ele iria passar, por todos os territórios que ele ia passar até chegar em Jerusalém.
E também uma carta, né, para aquele o guarda ali que cuidava das florestas do Líbano, para que ele concedesse toda a madeira que eles precisavam para a reconstrução. Então, Neemias aproveitou aquela oportunidade que Deus estava dando para conseguir tudo o que ele precisava, né? Então, ele saiu escoltado com oficiais do exército, com uma tropa de cavalaria, né? Saiu com respeito, saiu com todo protegido ali e foi passou por todos esses territórios, apresentou a carta, né? E chegou até Jerusalém. Lá em Jerusalém, a princípio, ele não comentou com ninguém o que ele estava pensando, o que ele estava meditando, mas ele visualizou a área, já imaginou o que ele ia fazer, premeditou tudo, não é? Fez ali uma ronda ali ao redor dos muros e depois fez isso de madrugada para que ninguém visse, mas no dia seguinte ele apresentou o seu motivo, né, aos sacerdotes, perdão, autoridades, outros oficiais ali, o que ele veio realmente, que ele tinha vindo realmente fazer ali, que era reconstruir o templo. Contou tudo que Deus havia feito por ele, a oportunidade que Deus havia dado a ele, que agora eles tinham tudo para poder continuar essa obra de reconstrução. E eles, claro, vamos lá, vamos reconstruir. Né? O fim do capítulo 2 ainda conta que algumas pessoas ainda queriam, enfim, encrencar, né? E afetar de alguma forma o trabalho, mas Neemias falou, não. Deus nos dará sucesso. Né? Nós somos servos dele e vamos construir, sim, vamos começar a construir. Então, esse é um resumo do capítulo 1 e 2, que nós lemos de forma ainda mais detalhada no capítulo 52, sobre a história de Neemias. No capítulo 52 dos ungidos, não é? Sobre a história de Neemias. Então, Alcione, você pode ficar à vontade também para poder compartilhar o que você extraiu dessa história. Eu separei aqui 5 pontos que me chamaram muita atenção na vida de Neemias e eu extraí também como lição para a minha vida. 5 características, né, da vida de Neemias. Em primeiro lugar, Neemias... Deixa eu ver aqui minha colinha, para mim não esquecer. Em primeiro lugar, Neemias, ele era um homem de confiança, não é? Sim. Olha só, de exilado a primeiro-ministro, né? Então ele ocupava uma função muito importante. E mais do que um cargo de confiança, o livro traz aqui que ele era amigo do rei. Então, uma pessoa amiga é uma pessoa que realmente tem uma certa intimidade, não é? Com o rei. E, além disso, o rei o tratava como um conselheiro, né? Então, ele era uma pessoa fiel, ele era uma pessoa confiável. Neemias era um homem de confiança, um homem confiável. Um homem que confia, uma pessoa confiável, é porque primeiro, se ele era confiável, é porque primeiro ele confiava em Deus, né? E porque ele viu em Deus confiança, ele pôde então transmitir essa confiança, né, ao rei e com certeza às demais pessoas que trabalhavam ali ao seu redor, né? Então esse é o segredo de ser uma pessoa confiante, né? Então Neemias era uma pessoa de confiança porque primeiro ele confiava em Deus. Segunda característica que eu extraí aqui da vida de Neemias, claro, era um homem de oração, né? Era um homem de oração. E 3 características que eu poderia citar dentro desse tópico de uma pessoa de oração, né, que eu identifiquei através do exemplo de Neemias, é que, em primeiro lugar, a sua maior preocupação, a sua primeira preocupação era honrar o nome do Senhor, não é? Ele não pediu por algo que ia em favor da sua própria conveniência. Não, seu grande propósito era que o nome de Deus fosse honrado.
né? Então, essa é a primeira característica dentro desse tópico da oração. Segunda característica aqui, ele abre o seu coração a Deus, né? Ele não repete uma simples reza ou, né, uma oração que muitas vezes a gente faz a mesma oração todos os dias, né? A gente acorda, Senhor, muito obrigado por esse dia, me abençoa nesse dia, em nome de Jesus, amém. Antes dos alimentos, Senhor, muito obrigado por esses alimentos que o Senhor me dá a cada dia, em nome de Jesus, amém. Antes de dormir, Senhor, muito obrigado por esse dia, que o Senhor me protegeu, nenhuma me aconteceu, em nome de Jesus, amém. E às vezes a gente faz as mesmas orações repetidas dia após dia. Mas não, Neemias, ele realmente abriu seu coração. Ele tinha em Deus um amigo, não é? E ele rasga ali o seu coração, os seus sentimentos, apresentou diante de Deus o que ele realmente estava sentindo. E ele realmente expressou, né, sem reservas, os seus pensamentos diante de Deus. Não é uma característica muito especial de uma pessoa de oração. Abre realmente seu coração a Deus como um amigo, não é? E em terceiro lugar, dentro ainda do tópico da oração, ele orava antes de uma decisão importante, antes de uma situação importante. Ele orou aqui no capítulo 2 de Neemias, né, no verso 4 e 5, diz que, né, aquilo que eu havia mencionado. Antes dele responder ao rei o que estava acontecendo, porque o rei o viu triste, ele orou, não é? E pediu a Deus sabedoria. Então, antes de uma grande decisão, antes de ele falar qualquer coisa, ele orou, né? Em vez de falar e depois orar, ele primeiro orou e depois ele falou, e depois ele expressou ali ao rei a sua preocupação. E foi a oração, aqui diz o nosso capítulo 52 do livro dos Ungidos, que fez com que ele fosse forte, deu a ele coragem para que ele realmente prosseguisse e fizesse o pedido ali ao rei. Então, sua maior preocupação era honrar o nome do Senhor, né? Ele abria o coração a Deus como um amigo, e ele, antes de falar qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, ele primeiro orava. Então, características muito especiais aí que a gente pode realmente tomar no nosso coração, né? Em terceiro lugar, ali nos tópicos das características de Neemias, não é, que a gente pode extrair, Neemias, ele era um homem humilde. Então, aqui na oração, a gente vê aqui nos versos 6 e 7, né, ele confessando os seus pecados. Nós temos pecado, e nós como povo temos pecado, e eu também tenho pecado contra ti, Senhor, né? Com os nossos atos temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Então, ele não tinha nenhuma dificuldade de expressar os seus defeitos, suas falhas, não é? Então, ele era um homem humilde. Em segundo lugar, quando ele consegue ali os favores do rei, no final do verso 8 do capítulo 2, se você está acompanhando aí com a sua Bíblia, também, diz que o rei deu tudo que pedi porque Deus estava comigo. Então, ele não se apossou daquela... Ele poderia ter falado, eu sou muito amigo do rei, né? E por isso o rei, sou um homem de confiança, né? E tal. E por isso o rei ouviu meu pedido e me deu tudo o que eu precisava. Não. Ele realmente deu a Deus, né? Disse, não, isso tudo foi porque Deus realmente tocou no coração do rei e me deu essa oportunidade. Pode falar, senhor. Não, eu achei muito interessante que, diferente do rei Ezequias, que nós estamos estudando na lição também desse trimestre, na lição dos adultos, né? Que aqui no Egito a gente está estudando a lição dos adultos. Ezequias, quando foi curado,
e o rei da Babilônia veio visitá-lo, ele mostrou as glórias, né? Ele se enalteceu, né? Engrandeceu. E, e aí que está o segredo de Neemias e de Esdras também. Eles foram humildes. Se a gente vê no capítulo anterior e no próximo anterior, no antepenúltimo, Esdras também, ele se humilhava, ele colocava o seu pecado diante de Deus. Porque muitas vezes a gente, infelizmente, entra numa vibe de que a gente está por cima. E não. Às vezes o meu pecado é diferente do meu irmão. Mas pecado é pecado. Não tem diferença. E eu preciso me humilhar diante de Deus e falar, e colocar o meu pecado diante de Deus e falar, Senhor, me perdoe e me ajude a não mais cometer esse erro. E isso foi o segredo de Neemias, né? O segredo de Neemias foi colocar toda a honra, toda a glória para quem verdadeiramente merece, que é Deus. Amém. Isso aí. Um homem realmente muito humilde. Em quarto lugar, aqui, Neemias, ele era um homem sensível. Quando ele recebe essa notícia, né, de como realmente estavam ali, como estava a situação, né, dos hebreus, estavam realmente em situação muito complicada, e os muros de Jerusalém ainda estavam destruídos. Ele chorou e jejuou. Era uma pessoa muito sensível. Olha só, Neemias, ele trabalhava com o rei, estava todos os dias ali no luxo da casa do rei, enfim. Era ali o primeiro-ministro, copeiro, amigo do rei. Imagina, amigo do rei. Tinha intimidade com o rei. Mas a sua sensibilidade em relação aos seus irmãos falou muito mais forte, né? O comoveu. E o comoveu a ponto de dele sair do seu conforto, né, para poder se doar àquela causa dos seus irmãos, né? Neemias foi um missionário. Neemias foi o que a Alcione está fazendo, que a Cristine também foi fazer, não é, no Egito. Sair do seu... essa é a essência de um missionário. Essa é a essência. Aí deixa as comodidades, né, para entrar em outro meio não tão cômodo assim, mas para salvar pessoas. Então, uma pessoa que sai do seu conforto, sai da sua comodidade, para entrar em um meio não tão confortável, não tão cômodo, tudo para salvar pessoas, tudo para salvar vidas. Não é? Essa é a essência de um missionário. Às vezes a gente pensa que missionário é aquele que viaja, aquele que faz, enfim, aventuras por aí pelo mundo, né? Mas não, é uma pessoa que precisa realmente se privar de muitas coisas, se privar de estar perto da família, né? Perto do seu povo, perto da sua cultura, se privar de muitas coisas, né? Para poder realmente estar ali servindo e sendo luz, né? Para as pessoas que tanto precisam, aos povos não alcançados, principalmente. E em quinto lugar, Neemias, ele era um homem altruísta. Ele era um homem altruísta. Ele não só era um homem sensível, ele era um homem humilde, não só um homem de oração, que abriu seu coração a Deus. Ele era um homem de ação. Ele era um homem de ação. Ele foi uma pessoa altruísta, uma pessoa de atitude. Então, quando ele abriu seu coração, ele decidiu, né? Ele decidiu que se ele conseguisse tudo que ele precisava, ele iria tomar frente aí e reconstruir o muro de Jerusalém. Uma pessoa que ele se colocou à disposição, decidiu, e aí Deus providenciou uma oportunidade, não é? Então, eu vejo nessa história que o que importa é que a atitude, a gente tem atitude, não é? Ela precisa vir antes.
E aí Deus completa e nos dá a oportunidade, né? Muitas vezes a gente espera a oportunidade para poder agir, para poder tomar uma decisão, né? Mas primeiro nós temos que ter atitude e aí Deus nos dá a oportunidade. Então, para a gente repassar esses 5 pontos aqui, ele era um homem de confiança, né? Porque primeiro ele confiava em Deus, ele era um homem de oração, ele era um homem humilde, ele era um homem sensível e um homem altruísta, um homem de ação, um homem de atitude, não é? E assim, a gente pode refletir no que isso pode falar no nosso coração, como que a gente pode aplicar isso na nossa vida, não é? Aliás, esse é o objetivo do texto bíblico, né? Nós Sim. enxergarmos a nossa vida através da vida dessas pessoas, desses profetas, desses patriarcas, enfim, e a gente realmente entender o que Deus está nos dizendo, o que Deus quer que façamos através desses exemplos aqui, né? Então eu fiquei me perguntando, será que eu sou uma pessoa de confiança? Né? Você pode se questionar aí do outro lado. Será que eu sou uma pessoa de confiança? Não é? E a gente viu através do exemplo de Neemias que para ser uma pessoa de confiança, nós precisamos confiar em Deus primeiro, né? E aí, conhecendo a confiança que está em Deus, a gente pode transmitir essa confiança aos demais. Em segundo lugar, eu sou uma pessoa de oração, né? Será que eu sou uma pessoa que abre o meu coração a Deus? Que tenho, em primeiro lugar, o objetivo de honrar e glorificar o nome de Deus, né? Ou será que eu tenho feito as mesmas orações, as mesmas rezas, dia após dia? Será que eu tenho um horário especial de oração que eu dedico todos os dias, né? Principalmente na primeira hora de cada dia, a oração, né? Eu dedico ali a oração, de abrir meu coração a Deus como amigo. Será que eu tenho em Deus um amigo realmente que eu posso contar? Contar as minhas experiências, as minhas dificuldades, as minhas falhas, né? De Deus. Em terceiro lugar, será que eu sou uma pessoa humilde? Né? Essa pergunta é um pouco difícil de responder, né? Será que eu sou uma pessoa humilde? Mas a gente pode olhar as características, né? A gente tem facilidade de expressar nossas falhas, não só diante de Deus, mas diante do nosso próximo também, né? Quando nós falamos com alguém, tem facilidade de expressar nossas falhas, né? Se não, eu preciso repensar, né? Você tem facilidade de pedir perdão, né? Você reconhece a sua pobreza espiritual, né? A gente compreende que as nossas conquistas são méritos do Senhor e não nossas, né? Todas essas são características de uma pessoa humilde que a gente pode repensar. Será que nós somos pessoas humildes? Será que nós somos pessoas sensíveis à causa do próximo? Você já chorou por seus irmãos necessitados? Você já chorou por ver alguém com fome? Você já chorou ao imaginar, né, que grande parte da população mundial ainda nunca sequer ouviu falar no nome Jesus? Eles não conhecem a Bíblia. Eles não conhecem que alguém veio por eles morrer e entregou o seu sangue para que eles fossem salvos, né? Uma história que a gente ouve desde que a gente nasceu, mas eles nunca ouviram, não fazem ideia que Jesus existiu, né? Você já se comoveu com isso? Você já chorou com isso? Você já jejuou pelo seu próximo, pela causa do outro? Muitas vezes a gente jejua por alguma coisa nossa, né? Uma causa pessoal. Mas será que nós jejuamos pela causa do próximo também? Né? Será que nós somos pessoas sensíveis? E, por fim, será que estou sendo uma pessoa altruísta? Será que estou sendo uma pessoa realmente de ação? Né? Uma pessoa de ação que não somente ora, Senhor, esteja ali com fulano, né? Que ele precisa de pão, que ele precisa de apoio, que ele precisa de dinheiro, enfim. Será que eu só oro ou será que eu realmente sou uma pessoa de atitude? Né? Sou uma pessoa de atitude. Que não espero grandes eventos ou eventos da igreja, que os jovens, que os líderes jovens realmente façam, mas que eu realmente, sem
esperar dos demais. Eu tomo atitude e eu mesmo faço, né? Dia após dia, quando eu tenho oportunidade, eu posso realmente ser uma pessoa altruísta, né? E exercer o meu propósito. Será que eu tenho claro o meu propósito? Neemias, ele tinha muito em claro o seu propósito, né? Por isso que, mesmo ali naquela posição que ele estava, ele saiu como missionário e se doou àquela causa. Não é? Será que nós temos em claro o nosso propósito? Você já descobriu o seu propósito nesse mundo, né? E esse propósito só é um propósito quando envolve benefícios aos demais, né? Muitas vezes a gente tem muitos objetivos na vida, muitas metas, muitos planos, mas todos eles voltados totalmente à nossa própria comunidade, à nossa própria situação, aos nossos próprios benefícios, né? Então, propósito só pode ser propósito se ele envolve benefícios aos demais, se ele tem, em primeiro lugar, os benefícios aos demais, né? Então, será que nós já encontramos nosso propósito, né? Uma vida de propósito vive para levar vida e luz aos que estão na escuridão e na morte do pecado, né? Então, esses são os meus desejos para mim e para você, né? Nesse nosso crescimento espiritual, né? A gente possamos ser pessoas confiáveis, pessoas de oração, humildes, sensíveis e altruístas, pessoas de ação, pessoas que realmente dão o primeiro passo e fazem o que for preciso, não é? Para serem luz e vida aos ossos, muitas vezes, ao vale de ossos secos, né? Que se encontra ao nosso redor. É verdade. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, e ela fecha muito o que você estava falando aqui, sobre ação. Aquele que não vive para servir, não serve para viver. A verdadeira igreja é servir. Se eu não tenho nenhuma atitude, ação de servir alguém, eu não sou igreja. Porque muitos acham, não, eu sou igreja. O que é igreja? Eu sou igreja. Não. A igreja é somente você quando você serve. Quando alguém está sendo beneficiado. Aí sim você é uma igreja. Senão, você é um túmulo que chega e morre. Chega e morre. Chega e morre. Sejamos verdadeiras igrejas. Humildes, sempre conectados em Deus, na oração, em tudo que você fizer. E eu só gostaria de finalizar dizendo que eu gostei muito, viu, Sara? Você é uma pastora. Fez muito bem aqui o resumo, colocou o ponto ali essencial. Gostei muito, parabéns. E que nós que estamos aqui ouvindo esta mensagem muito bonita, maravilhosa, e é um exemplo para nós, Neemias, Esdras, foi um exemplo, que nós também tenhamos esse compromisso de fazer o mesmo, né? De ser a diferença, de fazer a diferença na vida das pessoas. Que as pessoas sejam abençoadas, porque nós temos ações. Não adianta você orar e ficar. Não. A oração e ação, oração e ação, oração e ação. É assim que acontece. Porque senão a gente fica muito no isolamento. E isso não é igreja. Você tem que orar, você tem que estar junto com Deus, ser humilde, sensível. Tudo isso é importante. Mas se você não tiver ação, morreu. Simplesmente. Então, que Deus te abençoe a ser mulher e homem de ação. Eu parabenizo aí o Rono, que está fazendo muitas atividades, o Renato, o Coral Jovem da nossa igreja, a Ada. Eu oro por vocês direto, porque vocês são grandes líderes que estão fazendo a diferença na nossa igreja. Os jovens estão fazendo muita coisa, porque alguém está agindo. Ação. Marcelo aí à frente da música,
Muito obrigado, eu agradeço muito a Deus, porque eles estão à frente. Líderes que nós precisamos, os nossos pastores, pastor Leonardo lá tudo envolvido, pastor Jim sempre dando aquela força. Parabéns, vocês que permitem que seja feito ações, atitudes, tenham tido atitudes para a honra e glória de Deus. Muito obrigado, Sara. Agora eu gostaria que você orasse para fechar essa live. Muito boa, viu? Vamos orar então. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essas histórias, por esses exemplos que o Senhor nos traz através da Bíblia, e de uma forma ainda mais específica, ainda mais, enfim, exemplificada através do livro Uns Ungidos. Te pedimos agora, Senhor, que o Senhor nos ajude a colocar em prática todos esses aprendizados. Que o Senhor nos abençoe durante esse dia também, através do Teu Santo Espírito. Que sejamos habitação, morada do Senhor, e que sejamos luz, que a gente possa levar realmente pão, vida, que a gente possa ser sal aos corações, muitas vezes, sem sabor das pessoas que vivem sem esperança, sem conhecer o Evangelho de uma forma profunda. Te pedimos para que sejamos pessoas de ação, de atitude. Mais do que pessoas de oração, também pessoas de ação. Pessoas missionárias. Estejamos nós no Egito ou em qualquer lugar do mundo, estejamos nós nas nossas casas, nas nossas cidades. Fique conosco, dá-nos um ótimo dia, em nome de Jesus. Amém. Valeu, maravilha, que Deus nos abençoe, tenhamos um bom dia. Valeu, Sara. Bom dia a todos. Valeu, um abraço. Valeu. Tchau, tchau.